O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judeia. Permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, e do qual tu deste testemunho, agora está batizando e todos vão a ele. João respondeu: ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do alto. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta, enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos às portas da conclusão do tempo do Natal. Amanhã, com a missa do batismo do Senhor, nós encerraremos o tempo do Natal. E a igreja então, diante desse mistério do Deus encarnado, da manifestação da nossa salvação, deste ato de amor misericordioso, porque a misericórdia de Deus que vem nos visitar, neste ato de humildade, sobre o qual nós refletimos muito pouco. Isto é, nós quando pensamos na humildade de Deus, nós pensamos apenas na cruz. E é claro, é óbvio, que a cruz é a expressão máxima dessa humildade de Deus, mas que já começa naquele menininho pobre, deitado num coxo em meio aos animais. Isto é, o nosso Deus, quando veio ao mundo, ele veio vestido de humildade. De modo que, meus santos, se nós queremos fazer comunhão com o nosso Deus feito menino, pobre, deitado num coxo, para que depois, por amor a nós, morresse como um condenado na cruz, se nós queremos fazer comunhão com Ele, não basta apenas, meus santos, receber a Eucaristia, ser batizado ou dizer-se cristão, mas precisamos ter os mesmos sentimentos dele no nosso coração, como nos ensina São Paulo. Isto é, precisamos nos exercitar na humildade, já que com tanta facilidade nós nos afastamos desta virtude sem a qual nenhuma outra é virtude. Você é um homem de oração, mas se não tiver humildade, isso não vai levá-lo para o céu. Você é puro, você nunca cometeu um pecado contra a pureza, em ato, propriamente dito, em olhar, num pensamento, mas você é orgulhoso como o demônio, que nunca cometeu nenhum pecado de impureza. Você também não vai para o céu. Isto é, não há salvação para você, porque o seu coração é orgulhoso e desvirtua, empobrece e apodrece tudo aquilo que poderia ser santo e belo aos olhos de Deus. Então percebe como é importante esse exercício na virtude
da humildade. E a igreja então, concluindo, fechando as portas do tempo do Natal, antecede, no dia anterior, nos apresenta esta bela figura, essa majestosa figura do humilde João Batista. São João Batista, meus santos, neste período, com seu ministério muito popular, com seu ministério muito, com muito sucesso, era essa palavra que eu queria que viesse à minha mente, num sucesso, porque muitos tinham João Batista como um grande profeta, como uma grande autoridade, e diz então que num certo momento, Jesus, os discípulos de João Batista, começam a abandoná-lo e a seguir nosso Senhor Jesus Cristo, e a seguir o seu primo. João Batista era primo de nosso Senhor, e nós temos família, e nós sabemos muito bem o quanto essas realidades, elas podem mexer com o nosso coração, essa rivalidade com o irmão, com um parente. Quantas famílias são desunidas exatamente por causa disso. Isto é, quando uma família, quando um parente, ele parece se dar melhor na vida, quando um parente parece que se dar melhor na vida, um outro se enche de inveja, de tristeza, porque gostaria daquilo para si, de ter algo semelhante, e às vezes até de não querer que aquele parente se desse bem. Quando um irmão, sei lá, às vezes problemas familiares, porque os irmãos ficam querendo competir e saber quem se deu melhor na vida, quem é amado mais pelos pais, quem é mais inteligente. São coisinhas pequenas, mas que envenenam os nossos corações. São coisinhas pequenas, mas que envenenam a nossa alma de tal maneira que nos impedem de progredir no amor de Deus, e nós ficamos ali amarrados a esse orgulho. Por quê? Porque eu não aceito que um outro seja melhor do que eu, tenha uma vida aparentemente melhor do que a minha, seja mais considerado pelos outros, que gostamos de ser o centro das atenções, das amizades. Então, meus santos, eu gostaria que, vendo esta figura de João Batista, nós refletíssemos a respeito de nós mesmos. Isto é, que não apenas disséssemos, nossa, como a humildade é bonita, como foi bonito o gesto de João Batista, mas que você olhasse para a sua vida, para o seu coração, e visse que não poucas vezes você tem um coração tão diferente do de São João Batista, e consequentemente de nosso Senhor Jesus Cristo e dos santos todos. Eu falei ontem a respeito do livro Filoteia, que eu aconselhei que vocês adquiram. É um excelente, é um clássico da espiritualidade católica, e que seria interessante que vocês lessem. Uma leitura que vai aos poucos, ela não tem como objetivo, não é um livro que tem como objetivo ser lido de uma vez, mas aos poucos, um capítulo às vezes a cada dia. Pois bem, no capítulo 5º da terceira parte, São Francisco de Sales, ele fala a respeito da humildade, e ele diz que um exercício que nos ajuda a adquirir e a crescer na humildade é a meditação nas graças que Deus nos concedeu.
Por quê? Porque se de Deus tudo eu recebi, por que é que eu vou me vangloriar? Ele aqui cita 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Que temos nós de bom que não tenhamos recebido? E se recebemos, por que nos vangloriamos? Então, quando você pensa nas coisas boas que você já fez, nas graças que Deus já lhe concedeu, você vai lembrar o quê? Se coisas boas eu fiz graças a Deus. Porque como diz lá Jesus, em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Então, se eu sou inteligente, se eu atraio as pessoas e tenho muitos amigos, se você é catequista e você percebe que você tem uma fecundidade ali no seu ministério, você consegue ganhar muitos jovens para Cristo. Se você é uma boa esposa, é um bom marido, você é fiel, você vê que outros maridos são infiéis, que outras mulheres são infiéis, mas você é fiel, você é religioso, você reza. Ao invés de você se orgulhar, você deve o quê? Louvar a Deus e dizer obrigado, Senhor. Porque se isso eu vivo na minha vida, é graça tua. E diz o mesmo São Francisco de Sales: e se a meditação nas suas virtudes o tender à vaidade, você imediatamente começa então a refletir nas suas misérias, nas suas vilezas, nas suas baixezas, nos pecados que você já cometeu e que você seria capaz de cometer. E aí você recorda que você é pó e que ao pó você há de voltar. Que um exemplo que São Francisco de Sales dá nesse capítulo 5 da terceira parte do livro Filoteia. Ele diz: uma mula, ela não deixa de ser mula nem suja, porque ela está carregada de coisas preciosas e perfumadas. Ela continua sendo uma mula. Então nós precisamos ter, e nós precisamos, meus santos, e eu não estou, como se diz, chovendo no molhado. Eu não estou dizendo óbvio, porque com muita facilidade nós nos esquecemos e pensamos que não somos mulas, e pensamos que não somos miseráveis assim, e temos a tentação de olhar para o outro de cima para baixo, esquecendo que embaixo também eu estaria, se não fosse a graça de Deus. E tendo a perder a paciência. Quantas vezes perdemos a paciência com os pecados e as fragilidades do outro, quando eu me esqueço de que Deus não perde a paciência comigo, que Deus é paciente comigo. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, e sua ternura abraça toda a criatura. Então nós nos esquecemos, e é por isso que nós nos impacientamos com facilidade. É por isso que eu perco a paciência com o erro. Você, esposa, perde a paciência com o seu marido. Você, marido, com a sua esposa. Você com o seu vizinho. E você diz até impropérios, você até deseja o mal, porque não vale nada. Você está se esquecendo que você também não vale nada. E que se coisas boas na sua vida se observam, é porque você de Deus as recebeu. São João Batista, ele diz aqui, estamos no capítulo 3, no versículo 28, ele diz assim, no versículo 27, desculpe, no versículo 27, ele diz: ninguém tem coisa boa se não receber do céu.
Ninguém tem nada de bom se de Deus não tiver recebido. João, capítulo 3, versículo 27. Ninguém tem nada de bom se de Deus não receber. Meus santos, a meditação, e quando eu falo a meditação, isto é, você precisa refletir, às vezes, várias vezes ao dia, para que isso entre na sua cabeça, que tende a se esquecer de que você é pó, de que você, sem a graça de Deus, você estaria caminhando a passos largos para o inferno, e de que você deve louvar a Deus também, e agradecer a Deus também, e ser reconhecido pelos pecados que Deus privou de você cometer. Isto é, se você não é um prostituto, uma prostituta, se você não é um perdido, se você não é um ladrão, se você não é uma pessoa com o coração amarrado ao pecado, é por pura misericórdia de Deus. Não vou aqui entrar em nomes, mas eu já falei aqui algumas vezes, poucas vezes, de que, meus santos, quando eu olho para trás e lembro que eu, o padre aqui que vos fala, que eu roubava, quando rapazinho, eu gostava de brigar na rua, e um amigo meu foi assassinado à porta de casa, assassinado, amigo meu, para onde eu ia, ele ia, outros, né? E eu padre, e eu paro e digo, é um mistério da graça de Deus, é um mistério porque aquele que ia para brigar, mas brigar é brigar mesmo, não é? Não, eu ia para a rua brigar com gente ruim, porque eu queria brigar, eu queria bater e queria apanhar também. Imagine, por que eu não tive um fim perdido? Por pura misericórdia de Deus. E acredito que cada um aqui pode parar e refletir sobre as graças que Deus lhe concedeu, para que você não se esqueça de que você é barro, de que você é um vaso de barro, que Deus tem acumulado ouro, mas você é barro, você é miserável, e isso faz com que você seja mais paciente, isso fará com que você seja mais benévolo nos seus julgamentos, isso fará com que você seja mais caridoso nos seus atos, porque você sabe que por mérito próprio você mereceria o inferno, que você, por você mesmo, mereceria o inferno. Então você olha para a Virgem Maria e diz, o poderoso fez em mim grandes coisas. E como diz São Francisco de Sales, estou dizendo bem direitinho, porque você, depois que comprar o livro, ou você tendo em casa, você procura lá no capítulo 5º, na parte terceira, na terceira parte, ele diz que a Virgem Maria, quando isso diz, ela está se humilhando, isto é, quando ela diz, o poderoso fez em mim maravilhas, ela está reconhecendo que Deus, que aquilo que de bom nela existe, de Deus ela recebeu. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Então nós precisamos, e existem pessoas, e não são poucas, que têm dificuldade tanto de ver as graças que Deus lhe concede, porque são rabugentas, são amargas, são ingratas, e não reconhece as graças que Deus lhe concede, e não reconhece a sua feiura e o seu pecado. Eu não sou tão ruim assim, eu não sou tão pecador assim, eu não sou tão desgraçado assim. Então quer dizer, você está numa cegueira dupla, e você precisa dizer, Senhor, por fé, eu sei que eu sou agraciado, por fé, eu sei que eu não mereço coisa alguma, de que eu sou um miserável. Senhor, concede-me a luz da fé,
para que eu veja. E isso não vai torná-lo depressivo. Reconhecer que você é um miserável agraciado, isso fará com que você se encha de reconhecimento e diga: meu Deus, como tu és bom. Isso fará com que você se encha de reconhecimento e até mesmo chore, como São Francisco, dizendo: o amor não é amado? Como assim? Por que o amor não é amado? Você chorará como um Santo Agostinho dizendo: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Porque é justo e digno. Você vai dizer com outro coração, quando o Padre disser: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e a nossa salvação. Você não vai dizer no automático, você vai dizer com todo fervor, com toda a devoção, com toda a piedade. É nosso dever e nossa salvação glorificar Deus, porque Deus é bom demais, Deus é maravilhoso. Como Deus é paciente comigo. Aí é claro, você não vai ficar reclamando de Deus, porque você sabe que você não mereceria nada, e você já recebeu muito mais do que você merecia. Então você vai crescer na gratidão, no amor a Deus, porque você reconhece que o poderoso fez em você grandes coisas, e santo, justo, bom, misericordioso, compassivo, bondoso é o seu nome. Como Deus é bom. Que nós, meus santos, neste penúltimo dia do tempo do Natal, nós supliquemos aos pés de Nossa Senhora, aos pés de São José, aos pés de São João Batista, dos nossos santos de devoção, porque se são santos, é porque foram humildes. Nem todo santo teve todas as virtudes, mas todos os santos tiveram que ser humildes. Sem humildade não há santidade. Nem todos, como se diz, nem todos os condenados cometeram todos os pecados, mas todos eles cometeram o orgulho. Então, a humildade, ela é central. Então que você suplique aos pés de Nossa Senhora, aos pés de São José, aos pés de São João Batista, aos pés do menino Jesus, a graça da humildade, para que você cresça na gratidão a Deus, no reconhecimento de tantas graças que Ele lhe concedeu, no reconhecimento da sua miséria, consequentemente, no amor a Deus nosso Senhor. Que o menino Jesus derrame abundantemente esta graça nos nossos corações, para que nós possamos fechar com chave de ouro este tempo do Natal que se aproxima do seu fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.